Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa aula de evangelização infantil. O meu nome é Tia Ló e para dar início nós vamos fazer uma oração. Que Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, nos ilumine para que possamos entender as suas leis e colocarmos em prática. Hoje nós vamos falar a respeito de Moisés, a importância de Moisés no entendimento de Deus com a primeira revelação. Então, Moisés, através da primeira revelação, ele veio nos trazer a ideia de um Deus único. Naquela época, a ignorância ela reinava no homem e o homem se comprazia na adoração de vários deuses. O monoteísmo, defendido ardentemente pelo povo judeu, é um marco na evolução da humanidade. Então, além da ideia de Deus único, Moisés vem nos falar sobre o amor de Deus acima de todas as coisas. Sob o aspecto religioso, nós devemos referenciar a Deus acima dos nossos interesses materiais, acima dos nossos interesses pessoais e acima daqueles desejos que não manifestamos. Então, sempre colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Moisés é a primeira revelação. Essa primeira revelação, que é chamada revelação da justiça, onde que Moisés vem nos falar de Deus, do amor de Deus, do Deus único, ela depois é ampliada por Jesus, que vem confirmar os ensinamentos de Moisés. Ele não vem revogar as leis de Moisés, não, ele vem confirmar as leis de Deus e demonstrar que as leis civis, sim, são mutáveis de acordo com o tempo, mas as leis de Deus são imutáveis e que da parte de Moisés existiam leis civis, que era de acordo com o conhecimento daquela população, dos ensinamentos daquele período, mas que existia a parte da lei de Deus, que ela era um conhecimento imutável. E a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que vem nos exemplificar ainda mais, vem tirar o véu. Então, quando Deus afirma, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, ele lembra da impropriedade de tomar o nome de Deus em vão. Então, nós jamais devemos recorrer juramentos, votos, coisas fúteis para falar o nome de Deus, mas que a gente possa ter um respeito, um amor a Deus acima de todas as coisas, lembrando, que a vontade de Deus deve sim prevalecer na nossa vida. E a vontade de Deus é a vontade do amor e da nossa evolução. Então nós precisamos valorizar o dom da vida, valorizar a oportunidade que nós tivemos de reencarnar com todas as nossas forças. E aí nós vamos santificar o tempo, que é uma bênção divina recebida de Deus. Então nós não devemos perder tempo. Então, o que nós podemos fazer para não perder tempo? Servir e amar, Aprender a colocar os ensinamentos de Deus na nossa vivência, na nossa prática diária. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a aula da semana que vem. Que assim seja. Os primeiros mandamentos de Moisés evidenciam a ideia de um Deus único e nos conclamam a uma atitude mais justa frente a Ele. A Deus devemos tudo, inclusive a nossa existência. Portanto, a Ele devemos dar o primeiro lugar em nossa mente e coração. Deixamos de adorar a Deus acima de todas as coisas sempre que abrigamos em nosso íntimo a idolatria por coisas, pessoas ou desejos. Quando Jesus nos ensina que Deus é espírito e que devemos adorá-lo em espírito e verdade, nos alerta quanto aos riscos do culto exterior. A doutrina espírita estabelece para nós a religião natural que permite adorar Deus diretamente do coração, isento de templos, hierarquias, ritos, dogmas e etc.
Quando pronunciamos o nome de Deus, devemos fazê-lo com respeito, recordando tudo o que a Ele devemos, jamais tomando brincadeiras ou juramentos, os quais normalmente se evidenciam fúteis e desnecessários. Todos os dias devem ser santificados com a valorização dos dons da vida, do corpo e do equilíbrio que o Senhor nos concede para a nossa evolução, como quem luta para preservar um valioso tesouro que lhe foi confiado. Capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele. E ele ensinava a todos, como era seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora? E Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Moisés permitiu o homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza dos seus corações. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a perguntar sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu já tenho obedecido todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e porque era muito rico, foi embora triste.
Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do Evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que querem que eu faça para vocês? Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Podemos. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim! Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim! Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem! Levante-se porque ele está chamando você! Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O mestre perguntou: O que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho.